Pois bem, André ficou muito preocupado porque passou com ele toda a noite e estava convencido. E assim, quando se convenceu de que ele era o Cristo, então ele se preocupou com alguém mais. E eu creio que todo homem, toda mulher, todo rapaz ou moça que fique tempo suficiente, fica convencido de que isso é certo e de que é o Espírito Santo, você fica com um peso de responsabilidade tão grande em seu coração que você não consegue ficar parado e deixar essas pessoas morrerem assim em vergonha e pecado. Isso vai partir seu coração para sair aqui nestas ruas. Isso sucede a todo cristão ao ver as pessoas totalmente entregues ao pecado, bebendo, jogando, amaldiçoando, xingando, fumando. Todo carro que vai adiante de você tem uma mulher com um cigarro entre os dedos, com um desses cortes de cabelo de cabeça d'água que elas estão usando agora, e todas essas bobagens que são comuns. E milhares desses professam ser cristãos. Você não percebe, amigo, já que estou nisso, que, como a primeira-dama do país, você sabia que Jezabel era a primeira-dama daquele país também? Vê? Certamente. Mas Elias a advertiu. Ela o odiava, mas ele lhe falou qual era o seu lugar. Na verdade, ele era o pastor dela. Ela não queria admitir, mas ele era. Isso é certo. Ele lhe falou. Assim, vemos todo o pecado e como estão as coisas, e isso parte o coração de qualquer um. Ver as criancinhas. Minha esposa estava me contando essa manhã. Fomos até a igrejinha em outro lugar. O irmão Williams nos levou lá ontem. Ela disse: Billy, foi emocionante. Depois de sair na rua e ver menininhas com menos de 12 anos andando com cigarros na mão e rapazes vindo da escola com os braços ao redor delas em lugar errado, crianças, enfim, os policiais deveriam pegar algo assim. Bem, isso é corrupção. O quê? Aquela pobre garotinha, o que vai acontecer com ela? Ali fora, em salão de dança e tudo mais, bebendo e jogando e se comportando mal com esses meninos, e não mais de 12, 14 anos, e a mãe delas na mesma condição. Isso é certo, e todos eles pertencem à igreja. Ela disse: Nessa igreja ali ontem foi agradável ver um grupo de criancinhas com cerca de 8 ou 9 anos, todas entrarem e irem ao altar e orarem, e então pegarem panos e irem limpar os assentos para que as pessoas pudessem se assentar naquela noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda resta um galho em algum lugar. Há um remanescente que Deus reunirá. Muito bem. Convencidos e então preocupados. Pois bem, André estava preocupado com seu irmão. Então logo ele ficou plenamente convencido de que aquele era o Messias. Como foi isso? Ele ficou com ele a noite toda. O problema é que não conseguimos ficar com ele 5 minutos. Oh, tenho que chegar em casa. Está sendo transmitido certo programa de televisão. Temos que ver esse jogo. Não posso ficar mais. Isso é tudo. Não tenho perdido nenhum faz muito tempo. É uma série que estão passando, você sabe. E então não posso. Sim, é isso. Uhum. Deixe-me lhe dizer. Tenho que fazer isso ou aquilo. Não posso fazer isso e fazer aquilo. Não há tempo. Ó, irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vem? Mas a questão é que se perde o interesse e depois de um tempo perde-se a coisa toda. Você perdeu tudo. Você não está interessado em nada mais senão em si próprio. Correto. Estamos hoje em dia tão preocupados em encher nossas igrejas. Queremos ver se nós, pentecostais, não podemos obter mais do que os batistas. Os batistas querem obter mais do que os metodistas. E eles estão felizes apregoando que estão obtendo mais e mais o tempo todo. Mas o que obtêm? Eles não obtêm nada a não ser a escória das ruas ali, quando não deveria ser trazido nada para a igreja a não ser os santos e santificados e separados. Não é de admirar que o pecador tenha um tempo terrível. Ora, as pessoas, até mesmo os nossos pentecostais, presumindo que são cristãos, andando por aí e flertando com o mundo, indo a shows, festas e bailes,
As mulheres cortando seus cabelos e vestindo saias imorais. Você diz: eles não fazem isso. Venha ao café da manhã dos homens de negócios e descubra se eles fazem isso ou não. Entre em qualquer igreja pentecostal em uma manhã de domingo e descubra se não o fazem. As mulheres se espremem em vestidinhos e coisas assim e agem tão mal, e tudo dessa forma é uma vergonha. Você sabe que é, mas você diz: bem, você não deveria dizer isso. Oh, que Deus tenha misericórdia. Deus nos dê alguém que tenha coragem suficiente para dizê-lo. Isso é a Bíblia. Sim, isso é o que tem que ser dito, correto. Bem, um homem que deixa sua esposa fazer isso, tenho pouco respeito por ele também. Como poderia ele ser um cristão quando deve governar a sua própria casa e mantê-la em ordem? Bem, é uma lástima. Deveríamos voltar à santidade, voltar ao que é certo, voltar para Deus. É assim. Mas quando você vê, o mundo vê, a igreja, nós, pessoas pentecostais, professamos algo, o mundo diz que não o temos, vê? Você diz, eles não o têm, eles não são diferentes dos demais. Bem, isso é certíssimo, eles estão certos, exatamente. Vocês sabem, estamos sempre tentando competir com o mundo, estamos tentando superá-los. Como eu disse outra noite, você está tentando encontrá-los em seu terreno. Deixe-os vir em nosso terreno, vê? Não queremos tentar obter o que eles têm. Temos algo que eles não podem ter, a menos que se tornem um de nós. Isso é certo. Que sejam um vaso do Senhor, que tenham Cristo. Cristo disse: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Mas veja, quando a igreja não faz isso, eles exaltam. Você deve exaltá-lo, como diz o hino, vivendo como os cristãos devem viver, vê? Mas, em vez disso, começamos as próprias coisas que fazemos e coisas assim provam que não o temos, vê? Então eles estão apenas presumindo, como eu disse outra noite. Não faça isso. Volte. Não tome um substituto, porque você vai morrer. E lembre-se, quando você morre e essa alma o deixa, ela nunca muda. Não, Senhor. A morte não muda a alma, muda a sua morada, mas continua a ser a mesma alma. Portanto, se não é nascida de novo e não é parte do Espírito eterno de Deus, ela teve um começo. Tudo que tem um começo tem um fim. E essa é a razão pela qual Deus é a única coisa que é eterna. A menos que você nasça de novo e tenha vida eterna, a palavra grega zoe ali significa a própria vida de Deus em você. Você perecerá. Mas quando a vida de Deus está em você, você não pode perecer assim como Deus não pode perecer. Isso mesmo, porque você é um filho de Deus e tem vida eterna. Oh, é disso que a igreja precisa. Então, quando Deus está em você, ele vive sua própria vida através de você, vê? E é assim que sabemos que somos cristãos. Então você fica preocupado com seu irmão. Se o Espírito que esteve em Cristo, pois ele estava tão preocupado que veio do céu, renunciou ao céu, desceu aqui na terra e nasceu em um estábulo de esterco, com um tanto de gado berrando, sem nem mesmo roupas para vestir. Ele se associou. Não tinha um lugar para reclinar a cabeça, não tinha um túmulo para ser enterrado. Foi castigado e ferido como ele foi. Ele se preocupou o suficiente. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e todas aquelas coisas lá, que esse Espírito que estava nele, em você. E então, não estamos preocupados uns com os outros e com a igreja? As pessoas o tempo todo estão me dizendo. Um homem disse, não há muito tempo atrás, irmão Brana, pare de implicar com a igreja. Pare de dizer essas coisas. Isso não é para você dizer. Eu respondi, quem vai dizer isso então? Vem? Isso é certo, isso, claro, é nosso dever. É nosso dever para com as pessoas realmente dizer a verdade, porque você vai encará-la novamente. Esta é apenas uma pequena estadia. Isso é eterno lá. Vamos ficar com ela, dizer a verdade e ser verdadeiros em relação a ela. Sim, preocupados.
Primeiro, antes que possa se preocupar, você tem que estar convencido de que está certo. Então, quando você estiver convencido de que Deus está certo e Deus está em você e Deus fez coisas tão grandes para você, então você tem certeza. Você vê seu irmão em erro, você vai conversar com ele sobre isso. Se não é assim, há algo errado. Essa é a verdade. E se você vê que a igreja está errada, não importa. Você ama a igreja e Cristo amou a igreja e ele deu sua vida por ela. E devemos fazer a mesma coisa. Não só devemos, mas o faremos se tivermos o amor de Cristo em nós. Isso nos constrange e nos compete fazê-lo como cristãos. Sim. Assim que André se convenceu de que aquele era o Messias, o que ele fez? Sem dúvida, naquela noite, sentado ali na reunião, ele e seu companheiro, Cristo assentado ali naquela casa, sem dúvida que Jesus fez menção das Escrituras e começou a conversar com ele. Bem, André era um estudioso, porque seu pai era. Ele e Pedro eram. Seu pai era um fariseu e era um homem bem instruído, e assim ele sabia como o Messias seria. E quando ele o viu fazendo as coisas que o Messias deveria fazer, ele viu a maneira como ele vivia e tudo mais, ele se convenceu de que aquele era o Messias. E assim, quando você vê Deus se apoderar de você e mudar sua vida para fazê-lo sair do que você não é para o que você deveria ser, então você está pronto para contar a alguém sobre isso. Você está convencido. Mas o problema é que, ao andarmos, pegamos um caminho curto e rápido. Nós simplesmente dizemos: não podemos ficar ali por muito tempo. Não, não nos fale 10 dias ou a noite inteira. Não, temos que ir. E talvez apertemos a mão do ministro ou coloquemos nosso nome no livro ou passemos por alguma pequena sensação. Recebemos. Lá fora, uma noite no bar, a outra noite pregando o evangelho. Vem, vem. Oh, que coisa! Aí é onde está o problema. É por isso que ficamos tão confundidos, veem, nessas coisas, que o homem prove o que é. Lembro-me do primeiro sermão que tentei pregar. Aprecio aquele velho pregador da Igreja Batista Missionária. Eu ia lá e observava a maneira como ele pregava. Eu era só um rapaz. Estava no caminho. Havia cerca de 6 meses ou um ano. E ele me chamou e disse: Agora, quero que você pregue amanhã ou quarta-feira à noite. Subi no púlpito. Pensei que havia feito exatamente como um pregador. Achei que havia me saído bem. As velhas mães depois me deram tapinhas nas costas e disseram: Irmão Billy, isso foi simplesmente maravilhoso. As velhas mães, vocês sabem, por ali chorando, disseram: E Deus vai fazer de você um pregador. Pensei: espero que ele faça. Achei que havia me saído muito bem. Fui até o Dr. Davis, que estava sentado ali, mal-humorado. Perguntei: Como fui, doutor? Ele respondeu: O pior que já ouvi. Vê? Eu pensei: que coisa. Pensei que tinha experimentado todas as emoções e feito tudo o que deveria fazer, balançando as mãos e tudo mais. Vocês sabem, como o pregador faz. Pensei que havia feito tudo isso. Eu o havia observado e fiz exatamente o que ele fazia. Ele afirmou: O pior que já ouvi. Eu exclamei: Irmão Davis? Ele enfatizou: Nunca ouvi isso em minha vida. Continuou: Jovem, quero que você me encontre em meu escritório amanhã à tarde, às 2 horas. Pensei: Que coisa. Então, às 2 horas eu fui, todo deprimido, vocês sabem, cumprimentei-o. Boa tarde, Dr. Davis. Ele respondeu: Como vai, Billy? Sente-se. Eu disse: Sim, senhor. Ele observou: Acho que seus sentimentos estão feridos. Respondi: Estão simplesmente pisoteados. Isso é tudo. Continuei: Bem, o que eu fiz de errado? Ele afirmou: Quero lhe contar uma pequena história. Prosseguiu: Sabe, eu estudei, fui advogado antes de ser ministro. Respondi: Sim, senhor, eu sei disso. Continuou: Billy, uma vez eu estudei direito e fiz exatamente do jeito que você estudava a Bíblia, ou do jeito que você estudava sobre o ministério. Ele explanou: Eu pensei que eu era um advogado quando fiz o juramento no tribunal. Prosseguiu: Eu subi lá e ajuizei um processo de divórcio uma vez. Foi o meu primeiro caso.
E continuou: eu vi aqueles advogados baterem na mesa e assim e gritarem: Meritíssimo senhor juiz! E chorar e enxugar as lágrimas do rosto. Esta pobre mulherzinha, ela é fulana de tal e assim e assim. Continuou. E depois de um tempo, o velho advogado, que era meu oponente do outro lado, disse: ele apenas se sentou e me observou por um longo tempo, disse: eu chorei, bati na mesa e fiz tudo exatamente como os advogados faziam. E disse: que coisa! O velho oponente sentado ali, o outro advogado do outro lado, o advogado do homem assentado ali. Precisamente ele disse: juiz meritíssimo, quanto mais dessa bobagem essa sua corte pode tolerar? Confessou: perdi o caso e lamentou: fui realmente derrotado. Prosseguiu: eu aprendi algo então, veja. Eu perguntei ao juiz. Ele disse: não. Respondeu: o advogado também era um amigo meu. Mas revelou. Ele desceu ali e disse: Roy, eu fiz isso de propósito. E continuou: você estava demonstrando emoções. Você estava chorando, balançando a cabeça, enfatizando veementemente. Contou: eu faço exatamente como os outros advogados fazem. Ele finalizou: mas você não estava colocando um pingo de lei nisso. Não são as suas emoções que ganham o caso, é o veredito da lei. Você tem que saber o que a lei diz sobre isso. E é assim que é hoje a respeito de você, disse. Billy, você balançou a cabeça, chorou, pulou para cima e para baixo, mas você não pregou uma palavra da Bíblia. Você experimentou todo tipo de emoção. É a palavra de Deus que vale. É a palavra de Deus que o diz. Corretíssimo. Tem que ser a palavra. Exatamente a palavra. E quando eles viram essa palavra que se fez carne ali em Jesus Cristo, André ficou completamente convencido. E então ele ficou preocupado com seu irmão. Ele foi bem rápido. Você notou? Ele nunca disse: vem cá, Simão. Eu quero que você venha e se sente na reunião comigo. Talvez possamos discernir os espíritos e descobrir se esse homem é realmente o Messias ou não. Ele nunca disse isso. Ele disse: nós o encontramos. Não houve gaguejo. Encontramos o Messias. Venha, veja-o. Ele estava completamente convencido.